Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 22, quinta-feira. Deus te abençoe. Nós estamos lendo aqui Lucas 24, 44. Jesus tinha aparecido, antes de eu ler o verso, tinha aparecido aos dois discípulos no caminho de Emaús. Aquela passagem tão bela, quase poética, do encontro, do papo de morte, né? Com a ressurreição e a vida, com Jesus que é a vida, com Jesus que é o primogênito dentre os mortos, né? E o papo de vida a respeito dos fatos ocorridos na boca de Jesus é de um valor tremendo. Eu estou citando essa conversa anterior porque lá, naquele papo com os dois discípulos, Jesus já tinha discorrido sobre as Escrituras, né? A Bíblia diz que ele iniciou por Moisés e discorreu sobre todos os profetas e fez uma explanação de tudo que constava nas Escrituras, enfim. Aí eles se aproximaram, saíram da estrada, se aproximaram do povoado. Na hora de partir o pão, eles identificaram Jesus, Jesus foi embora. Mas esses discípulos voltaram, né? E eu imagino agora o papo de vida, a boa notícia que eles têm para contar. Eles foram comunicar o que tinha ocorrido no caminho e como o que Jesus tinha dito, como que eles reconheceram Jesus e tudo isso, né? E foi contar para os apóstolos, para os 12, digamos assim, né? No momento 11. Ah, eles ainda estavam conversando sobre tudo isso quando o próprio Jesus aparece e disse: Paz seja convosco, né? E aí eles ficaram atônitos, né? Ficaram aterrorizados, como quem não acredita no que está vendo, como quem vê fantasma. E, e Jesus disse: por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão com dúvida, né? É, olha aqui a minha mão, olha os meus pés, né? Jesus está fazendo referência às marcas da crucificação. Toca, né? Toca para você ver essa questão, para você ver, para comprovação, melhor dizendo, né? Gente, um fantasma, um espírito não tem carne, como vocês veem que eu tenho, né? E, enfim, mostrou as mãos, mostrou os pés. Eles estavam tão felizes, tão alegres. E Jesus ainda dá mais uma prova. Vocês têm alguma coisa de comer? E aí Jesus come com eles, como quem diz, um espírito não come, mas Jesus faz ali uma refeição com eles, pão e peixe. E aí em seguida, né? Do mesmo jeito que Jesus tinha feito com os dois discípulos, explanando as Escrituras, passou a falar a respeito das Escrituras. Esse é um dos versos que agora eu vou ler. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ah, Jesus, que fez essa baita surpresa, né? Mas também fazia parte de um período de 45 dias que ele aparece para muitas testemunhas e, e foi, se eu não estou enganado, na sequência, apareceu para as mulheres, depois para os dois discípulos e agora para os apóstolos reunidos, escondidos.
e depois apareceu para muitas outras testemunhas, inclusive na ocasião da ascensão, né? E veja só, o que Jesus está ocupado em dizer? Ele está reafirmando o vínculo de discípulo-escrituras, né? O tempo todo Jesus fez isso, principalmente quando citava. Às vezes Jesus fazia citações completas, né? Vou dar um exemplo. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe unir-se à sua mulher. Jesus está citando Bíblia, né? Lá na tentação, Mateus 4, se eu não estou enganado, o que que, o que que Jesus fala ali? Aliás, o diabo também fez isso, mas distorcendo. Jesus cita as Escrituras. O tempo todo Jesus cita as Escrituras, citou alguns profetas e o tempo todo cumpriu a lei, né? Bateu de frente com aquilo que não era lei, aquilo que era a tradição de homens, mas a lei ele cumpriu e ele diz: eu não vim para desacreditar, né? Abolir a lei, né? Enfim, mas eu vim para cumprir. Depois, outras palavras, ele disse: olha, não tem. A lei vai ser cumprida, né? Vai ter fiel cumprimento. Não vai se omitir nada da lei, né? Nenhuma letra, nada. Vai tudo ter fiel cumprimento. Jesus fala destas coisas o tempo todo, apontando para as Escrituras. Então, Jesus está dizendo que as Escrituras são de Deus. E quando a gente lê lá o Velho Testamento, não tem diferença das palavras de Moisés com as palavras de Deus. Com aquilo que Moisés escreveu, aquilo que Deus escreveu nas tábuas, por exemplo. Não tem diferença porque Deus deixou claro que era Ele que estava soprando, né, esse sopro de inspiração que atravessava esses autores bíblicos. Não era uma mão como assim, não, era um sopro, né, de inspiração sobre eles, neles, né, e através deles, né, o jeito que eles escreviam, o jeito que eles eram na sua inteligência, nas suas capacitações, é o que eles eram. E Deus usou tudo isso e a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Aí passam-se os anos, veio a chamada teologia contemporânea, apareceu neste solo sagrado que, a princípio, ninguém tinha dúvida de nada, absolutamente nada, né? Não era uma questão dizer se a Escritura era verdadeira ou não, isso não existia. Até que vieram a alta crítica, a baixa crítica, os libertinos, uma teologia chamada contemporânea, e começaram a dizer que nem toda a escritura é verdadeira, que depende, que ela não é a palavra de Deus, mas que apenas ela contém a palavra de Deus. Então tem textos que não podem, que está, como é que se diz, debaixo da crítica, né? Debaixo da incredulidade. Primeira coisa que Jesus fez com os discípulos, tanto de Emaús quanto os seus apóstolos, foi reafirmar a Escritura, né? E quem diga que a Escritura não é verdadeira ou que apenas contém, né, a palavra de Deus, que não é, portanto, não considera a Escritura verdadeira ou parte dela não considera verdadeira, a gente precisa fazer uma declaração tão importante, aquela que a gente crê na inerrância das Escrituras. Osmar,
eu preciso declarar isso para ser salvo? Claro que não. Mas aquele ou aquela que não consegue, de alguma forma, reconhecer a inerrância das Escrituras, que a Bíblia não tem erros, não tem falhas, que ela procede de Deus. Quem não consegue fazer isso vai ter consequência, né? E dependendo da pessoa, tem consequência pessoal e consequência, às vezes, congregacional, porque o camarada vai semear um veneno, uma desconfiança, né? E qualquer um de nós que dizemos que Jesus é o nosso Senhor, como é que o Senhor, porque Senhor é aquele que dá ordens, é aquele que manda, né? Como é que nós obedecemos ao Senhor? Onde é que estão as ordens desse Senhor? Nas Escrituras. Então, seria uma perturbação. É como, imagina uma situação limite, né? Numa guerra. Se você ouve a voz lá do general, do capitão, quem estiver no comando, e você precisa fazer crítica pessoal, baseada em coisas pessoais, baseada, sei lá, em história, em antropologia, sei lá, sociologia e qualquer ciência, para levar a sério ou não aquela ordem que está sendo dada. Se for assim, pode ser que não saia ninguém com vida no meio do combate, né? E a questão maior, meus irmãos, é sobre a própria integralidade de Jesus. Por que Jesus pode ser o nosso Salvador? Porque ele é um Cordeiro imaculado, ele é sem pecado. Então, o Cordeiro de Deus sem pecado se entregou por nós, pecadores. Agora, se Jesus fez a afirmação que as Escrituras são verdadeiras, e agora essa gente diz que as Escrituras têm falhas, têm erros, então está chamando Jesus o quê? De mentiroso. Se Jesus, entre aspas, é mentiroso, ele é pecador. E se ele é pecador, não pode pagar o preço de redenção por nós. Vê aonde vai parar o erro de dizer que a Bíblia tem falhas. É desacreditar Jesus. Só que desacreditar Jesus é desacreditar da salvação. Porque ele seria um cordeiro pecador, não seria e não poderia ser um salvador nosso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que afirmar o tempo todo que a palavra de Deus é verdadeira, né? Que a palavra de Deus não tem mentira, não tem erros, não tem falhas. Quando qualquer um de nós descobrirmos na palavra uma falha, entre aspas, uma aparente contradição, né? Muita calma. Por quê? Porque com certeza a falha está em nós e não naquilo que está escrito. Porque aquilo que está escrito, Jesus assinou embaixo. E se a assinatura de Jesus, se as palavras de Jesus não está valendo mais nada para algumas pessoas, não pode ser o nosso caso. Nós somos da turma, né, que crê no Salvador e crê na palavra que ele reafirma e na sua ressurreição reafirmou o vínculo que deve haver, né? O acolhimento que a gente deve dar à palavra. A palavra como guia de fé, de prática, a palavra como alimento, a palavra como pão para a nossa alma. Deus te abençoe a pensar nestas coisas. Deus te dê um dia abençoado no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, graças te damos por tua palavra, que o teu nome seja exaltado, glorificado para sempre. Nós te amamos, Senhor, e queremos, ó Deus, crer o tempo todo em ti e na tua palavra. Não permita que sejamos roubados na nossa fé, mas que possamos crer
para que tenhamos segurança, firmeza em Ti, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém.